eu acho que essa imagem perfeita também, para você nos ensinar um outro hack, Hum, que é justamente como que eu faço para fazer uma seleção vamos inversa. lá. Isso é bem simples, tá? Sim. Eu vou até fazer pelo mouse para mostrar que a gente faz muita coisa com mouse. A mesa Aham. mesmo eu acabo usando muito na hora de retocar pele, na hora de desenhar, mas o Exato. resto é muito comum fazer com o próprio mouse. Vou trazer o mouse para cá e vamos lá. Primeiro, hoje em dia, a gente tem uma tal de uma inteligência artificial chamada Sensei no Photoshop, é a inteligência artificial da Adobe, que facilita esse tipo de trabalho de seleção. Eu vou ignorar que eu sei que a Sensei existe, vou selecionar o fundo branco e inverter, só para responder a sua pergunta. Depois eu Sim. vou mandar a Adobe Sensei fazer a seleção para mim. Sim, É sim. legal isso. Quando você tem um fundo homogêneo, é óbvio que é muito mais fácil selecionar o fundo do que o que está na frente dele para remover. Então, eu vou Exato. selecionar a varinha mágica, que é a ferramenta tradicional do Photoshop para selecionar fundo homogêneo. Vou deixar aqui em cima ela configurada no padrão dela de 32 de tolerância, que tem a ver com a tolerância de similaridade da cor do pixel. E vou pedir para ela selecionar de maneira contínua os pixels. Isso vai fazer com que ela selecione tudo, desde que não haja um bloqueio na cor do pixel, que eu sei que vai haver, mas estou fazendo de propósito. Clico aqui no branco. Peguei todo o branco, ó, que está aqui em cima, que está aqui Ah, embaixo, mas aqui no meio do braço não e aqui do lado direito não. Porque o bloqueio do pixel impediu. Bloqueio da cor do braço, do cabelo, do braço aqui, não vazou branco, não teve mais branco se conectando dentro da minha tolerância de 32. Mas eu vou com Shift aqui, incluo esse branco agora aqui do meio do braço na seleção, uhum. e com Shift aqui embaixo, incluo esse outro branco também na seleção. O quanto Pronto. está perfeita essa seleção? Bastante, porque está bem fácil aqui. O fundo está bem branco e o contorno Exato. dela tem muito contraste com branco. Então, se eu aproximo bem, olha só, está passando a seleção bem pelo meio daquela suavização de pixel entre o laranja da pele e o branco do fundo. Tá ótimo. Justamente. Mesmo que eu for olhar nesse pouquinho de cabelo que tem exposto aqui, ó, tá passando na borda. Vai ficar ótimo se eu recortar assim esse cabelo? Sei que não. Ó, tem uns branquinhos aqui no Nem meio que eu sempre. deveria incluir, mas eu deveria, obviamente, ir para o recurso avançado, que não é difícil hoje em dia, de aprimorar essa borda do cabelo para conseguir extrair esse fundo de uma forma simples. Mas como a sua dúvida foi outra, eu vou responder a sua dúvida. Como que eu Sim. inverto a seleção? Para inverter a seleção, por atalho é Command Shift I de inverte no Mac ou Ctrl Shift I no Windows, que significa ir no menu Select e selecionar Inverse. Assim eu inverto a Ah, seleção. E agora quem está selecionado é a mulher e não o fundo. Como quem está perfeito. selecionado é a mulher e não o fundo, aquela minha dica que eu dei antes, na hora de duplicar o layer, que eu uso Command J ou Ctrl J, eu estou com o meu Sim. layer base selecionado. Se eu apertar Command J agora, dupliquei. O que eu dupliquei é só o que estava selecionado, então eu dupliquei a mulher. Se eu Sim. desligar o olho do layer base, eu tenho ela recortada, o fundo está transparente. É Ah, óbvio. Agora eu posso colocar qualquer outro fundo. Aliás, ao invés de pôr um fundo de cor, eu vou lá no Bridge, e olha o que eu vou fazer. Eu vou pegar, por exemplo, essa imagem aqui, clicar com o botão direito nela, Place em Photoshop. Daí outra vantagem de usar o o Bridge, bridge. porque ele já vai jogar aquela imagem direto para essa que eu estou compondo aqui no Photoshop. Eu posso definir com que tamanho ela vai ficar. É óbvio que para isso eu tenho que saber se essa imagem de fundo tem resolução suficiente ou não para isso. Sim. Mas coloco a imagem aqui de fundo e, de novo, como eu só inverti a seleção e recortei, o recorte, quando eu coloco outro fundo, é perceptível que não está 100% bom. Eu Sim. vejo o branquinho no fundo aqui, ó, no contorno da roupa preta dela. Se eu aproximar aqui do cabelo, que está disfarçado pelo branco ali do fundo, mas está sujeira branca aqui atrás do cabelo, como isso seria melhor? Aí eu vou usar Adobe Sensei. Vamos lá para Sensei. Sim. Sim. Estou na base, ó, o fundo está branco de novo, é a mesma base que eu criei antes. Estou com qualquer ferramenta de seleção, pode ser até a varinha mágica, e olha a opção que eu tenho aqui em cima, Select Subject. Eu só aperto Select Subject
e espero que ela vai selecionar o que está em primeiro plano. Ela vai separar o fundo da frente sozinha. Pronto, selecionou. Uau. Não precisei fazer nada. Depois de selecionar, eu vou para a opção Select and Mask. O que o Select and Mask faz? Me deixa melhorar essa borda, esse contorno. E nesse Select and Mask, eu posso aumentar um pouquinho de Feather, que é para suavizar a borda. Eu posso diminuir um pouquinho a borda para tirar esse esbranquiçado aqui da borda do vestido dela que eu estou vendo. Então, eu vou diminuir um pouquinho a porcentagem dessa borda. Eu posso pegar e aproximar aqui do cabelo dela, isso é mágico, olha só. Eu vou pintar, tem um pincel apertado aqui, olha, que é uma ferramenta de refinar a borda. Eu vou pintar de fora para dentro aqui. E isso vai limpar aquele branco no meio dos fios do cabelo. Olha só como está agora o recorte, como some todo o branco no meio dos fios. Ficou muito mais uniforme. E é óbvio que eu posso fazer isso em todo o contorno do cabelo, se eu tiver sobra do fundo. Até aqui no meio, ó, tem uns fiozinhos que estão com branco entre eles no fundo. Eu posso pintar para ajudar a limpar aquele branco. Normalmente essas fotos de modelo são feitas assim, com fundo branco, justamente para facilitar a extração. Ou são feitas com fundo verde, né, que é o que a gente chama de chroma key, ou fundo azul, que também facilitam, justamente porque o verde e o azul são cores que estão no oposto do círculo cromático ao laranja da pele. Então você consegue extrair o fundo sem danificar a cor da pele. Por isso que o chroma key é usado verde ou laranja, quando a gente está filmando ou fotografando pessoas, né? Entendi. Aí eu tenho uma opçãozinha aqui que me permite tirar essa contaminação de cor. Olha só como a imagem estava esbranquiçada. Olha o contorno do cabelo dela esbranquiçado. Eu aciono o Decontaminate Colors, olha como some o esbranquiçado. Justamente porque Realmente. quando eu fotografo contra um fundo branco, a luz do fundo rebate na pessoa. Então ela fica esbranquiçada. Se o fundo é verde, ela fica esverdeada. Então esse Decontaminate Colors tira essa invasão de cor. Aí eu dou OK, o que o Photoshop cria para mim é uma layer automática recortada com máscara, que obviamente eu posso entrar nessa máscara e aprimorá-la se eu quiser. Se eu colocar essa camada acima daquele fundo e religar o fundo que eu trouxe, olha a diferença, olha a borda. Como está perfeito, não tem mais a sobra do branco. E não só no vestido, que era rígida a borda, né? Mas se eu for olhar aqui em cima no cabelo também, ó. Olha o fundo atrás do cabelo. Eu não tenho mais o branco que tinha antes, está transparente. E são esses detalhes que faz com que uma seleção fique bem feita, com que o acabamento fique bem feito, com muito mais opção que tem ali dentro do Select and Mask, que eu não falei, para não me alongar muito, mas que dá para ir aprimorando ainda mais o resultado disso que a gente extrai. Isso é muito importante que você falou, a gente prestar atenção na incidência de luz quando a gente vai fazer uma montagem. Porque se eu coloco uma foto de fundo que não bate com essa incidência de luz ou com essa luminosidade que a foto da frente tem, fica super estranho. Aliás, o Photoshop até tem um recurso que ajuda a tentar dar uma manipulada nisso, ou pelo menos um ajuste. Quer ver? Deixa eu abrir essa foto que foi a que eu acabei usando de fundo, né? Sim. Aqui na imagem dela, que seria uma possibilidade de eu ir aqui nos ajustes, chama Match Color. Eu fazer a cor de uma camada bater com a outra. Então eu quero que a cor, ou de um arquivo com outro, eu quero que, por exemplo, a cor deste arquivo, que é o do próprio iceberg, seja transferida para a cor da imagem dela, para que fique mais natural. E aí eu só faço ajustes como neutralizar a cor, ajustar a luminosidade ou controlar a intensidade da cor e dessa luminosidade para tentar puxar para essa imagem um pouco mais da cor ou daquilo que eu tenho no fundo para tentar deixar ela mais natural. E aí com fade eu controlo uma opacidade, uma transparência, né? Porque estava super azul, né? A mulher ficou assim, gelada, azulada. totalmente, toda azulada. Então, esse fade eu controlo para justamente misturar essa cor que ele trouxe do fundo para ela e deixar ela um pouco mais natural com aquele fundo do que o que estava com aquela luz de estúdio toda artificial antes sobre ela, né? Então, olha só, mesmo que eu neutralize a cor para não ficar tão azulado, mas se eu deixo assim, vamos lá, eu vou tentar comparar o antes e o depois.
se eu deixo assim. Antes e depois, olha, antes do Match Color, essa era a cor que ela tava, com a cor do estúdio. Sim. Depois do Match Color, é isso. Então ela já ficou mais fria como fundo, né? Começa a ficar mais crível, né? É Impressionante. óbvio que dá para ver que é uma foto de estúdio, não sei o quê, mas você traz ela mais para essa realidade do fundo, do que deixar tão díspare, né? A frente do fundo, quando você faz uma colagem também. Muito legal, muito legal.